Oi pessoal, sejam bem-vindos à continuação aqui da nossa correção do simuladão de 2026.1. A gente parou na questão 81, então bora lá. Aqui a gente tem um homem, né, de 68 anos ali, portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né, a 30% ali. Lembrem sempre, né, do menor do que 40% para falar, né, que essa ejeção ali tá reduzida, tá? Na hora da prova, lembrar desse valor é muito importante. Ele já faz uso regular de enalapril, carvedilol e spironolactone. Então aqui, basicamente, ele já tem o tripé básico ali, né? Que a gente sabe hoje, inclusive, que não é mais o tripé, né? Para insuficiência cardíaca o tratamento. Já é 4 pilares, né? Agora a gente também tem os inibidores de SGLT2 associado ali, tá bom? Mesmo se o paciente não é diabético. Ele mantém-se na classe NIRA 3 ali, tá? Com episódios frequentes de dispneia aos pequenos esforços. A PA dele está 110/70, frequência de 72. Qual é a próxima mudança terapêutica baseada em evidências para reduzir a mortalidade do paciente? Então, mortalidade, o que reduz são as 4 medicações que a gente já sabe, tá bom? O ponto-chave dessa questão é que o paciente ele ainda se encontra, né, com essa insuficiência cardíaca ali bem descompensada, mesmo usando, né, 3 medicações dos 4 ali, tá? Então agora, qual que é o problema? Eu preciso trocar, tá, o IECA por um BRA, tá bom? Porque o BRA, por mais que ele seja bem parecido com o IECA, ele ainda assim, nesse tipo de paciente, nesse cenário ali, ele é melhor, tá? Então a gente tem que buscar ali, né, alguma alternativa que fale sobre essa troca, tá? Vamos olhar de baixo para cima aqui para vocês verem, ó. Adicionar varfarina devido ao alto risco de eventos tromboembólicos para IC grave? Não, gente, a varfarina ela não faz parte, né, dos 4 medicações ali base para insuficiência cardíaca. Suspender carvedilol, pois o paciente está sintomático e pode estar descompensando? Não, tá? Aqui nesse caso, o carvedilol, ele é extremamente importante, tá? Manter ali, né, o beta-block, tá bom? Que faz parte das 4 medicações. Adicionar digoxina para controle de sintomas e redução de internações. Nesse caso, realmente ela ajuda, né, a reduzir, né, o número de internações, porém ela não reduz mortalidade. Isso é uma pegadinha, a gente tem que lembrar, tá? Digoxina não reduz, não faz parte das medicações que reduz, né, essa mortalidade do paciente com insuficiência cardíaca, tá? Então, não. Só sobra a letra A, daria para ir por lógica também, tá? Então, a gente substitui o IECA ali por um BRA, tá? Geralmente a gente faz essa troca do enalapril por valsartana, tá? Porque o paciente ainda está sintomático. É só isso, não tenho que discutir muito nessa questão. Questão 82. A gente tinha um homem, tá, de 70 anos de idade ali, que vai no pronto-socorro com confusão mental. E aí a gente verificou, né, esses sinais vitais aqui que tá bastante alterado. E a gente fez a glicemia lá e deu 850. Então, só com isso, eu já teria que pensar num diagnóstico. Por quê? Confusão mental num paciente idoso com uma glicemia maior do que 600, a gente vai ter que pensar em um estado hiperglicêmico hiperosmolar, tá? Que é o nosso famoso EHH, tá bom? Temos que lembrar disso daí porque é muito importante. O INEP gosta bastante, né, das complicações agudas da diabetes, tá bom? E o que acontece? Se fosse, né, maior do que 200 ali e tivesse cetonúria, né, ou hálito cetônico, por exemplo, né, aquele hálito de fruta azeda, a gente pensaria mais, né, num paciente com cetoacidose, tá? Também teria uma dor abdominal ali, tá? Mas idoso geralmente faz mais, né, estado hiperosmolar, tá? Cetoacidose só se ele tiver diabetes tipo 1, tá? Se ele tiver histórico ali, né, e não tiver utilizando a insulina dele, né, ou tiver uma transgressão alimentar ou um quadro infeccioso, tá? Mas uma glicemia desse tamanho aqui, tá? Com um pH ali, né, no limítrofe, vamos dizer assim, bicarbonato também, e tem uma cetoinúria negativa com a osmolaridade aumentada, a gente realmente vai pensar nesse estado hiperglicêmico hiperosmolar, tá bom? Então, sem uma acidose importante, com uma osmolaridade maior do que 320 e a glicemia maior do que 600, que são os critérios, a gente fecha, né, o diagnóstico ali de estado hiperosmolar hiperglicêmico, tá bom? Lembrem que agora também existe o euglicêmico, tá? Então, por isso que a gente tem que lembrar também dos valores de referência dos outros aqui, tá bom? Qual que seria, né, a conduta ali, ó, de terapêutica inicial prioritária? Gente, a gente já sabe, tá? Lembrem sempre do VIP, tá? Tanto para CAD, tanto para o estado hiperosmolar, tá?
A VIP mais pra CAD, né, na ordem correta, então volume, insulina e controle do potássio, né, a dosagem ali, corrigir potássio. Mas no EHH a gente vai fazer mais no VI, né, o primeiro sempre vai ser volume, tá, o INEP gosta de pegar vocês aí, tá. Então nesse caso a gente vai ter que fazer uma reposição vigorosa do volume, tá, com soro fisiológico 0,9%. A gente dilui, né, a nível sérico ali, sanguíneo ali, essa glicemia que tá extremamente elevada, ok? É o primeiro passo, tá bom? É a prioridade absoluta que a gente vai ter que fazer, tá? Pra quê? Pra restaurar, né, a perfusão renal desse paciente e reduzir essa osmolaridade, porque tá muito elevada também, tá bom? Insulina a gente só vai fazer depois da hidratação e depois de estabilizar o potássio, ok? Então não temos outra alternativa, é a letra B de bola, a 82, ok? Passando agora para 83, né, a gente tinha uma questão aqui de pediatria, uma criança com 3 anos de idade, com tosse persistente há 2 semanas, que evoluiu para crise de tosse súbita, seguida de um som agudo de inspiração, guincho. Aqui a gente só tem que pensar em uma coisa, né? É um paciente com coqueluche, tá? Paciente com coqueluche, a gente tem essa tosse, né, paroxística ali, tá? E a gente tem que lembrar que o agente etiológico, né, é a Bordetella pertussis, tá bom? E a gente tem que lembrar que o antibiótico de escolha é a azitromicina, é um macrolídeo ali, tá bom? Então, nossa alternativa correta aqui da 83 é a letra B de bola, tá? Ó, ainda a criança, ó, não possui esquema vacinal completo, que é justamente, né, um fator de risco ali para Bordetella pertussis infectar e gerar esse quadro de coqueluche, tá bom? 84. Um masculino aqui de 75 anos apresenta dor abdominal em cólica, distensão importante e parada de eliminação de gases e fezes há 2 dias. Então, só isso já me fala que o paciente tem o quê, gente? Um abdômen agudo obstrutivo, tá? Se no seu anunciado tiver parada de eliminação de gases e fatos, é sim ou sim um abdômen agudo obstrutivo, tá? Ainda mais com essa distensão abdominal ali. Na radiografia de abdômen veio ali uma imagem em U invertido, né? Ou grão de café, ocupando grande parte da cavidade abdominal. Qual é o diagnóstico, gente? É óbvio, é um volvo de sigmoide, tá? E a conduta inicial para esse caso vai ser o quê? Como não tem sinal de peritonite, a gente faz uma descompressão por colonoscopia, tá? Ou ainda uma retossigmoidoscopia descompressiva, ok? Tem que saber isso na hora da prova. E a gente, lá na plataforma, lá nos nossos outros simulados, já ensinamos vocês alguns outros macetes, né, sobre a radiografia aí desse tipo de abdômen agudo obstrutivo, tá? Então vão lá na aulinha de imagens, vão lá na aulinha de abdômen agudo obstrutivo e repassem, né, as imagens que são muito importantes. A gente tem que lembrar, né, que o invertido é a mesma coisa que o grão de café, mesma coisa do Freeman-Down, tá? Então todos os nomes aí a gente tem que saber sim ou sim para na hora da prova, ok? Questão 85, né? A gente tem aqui um homem de 30 anos que sofreu queda, né, de altura e apresentou um trauma de abdômen fechado. Ele está consciente, estável hemodinamicamente, mas refere dor difusa. O FASH é positivo no espaço hepato-renal. Então, provavelmente esse trauma ali, né, foi provavelmente ali perto, né, dessa janela, né, então a gente tem ali um FASH positivo, tem um sangramento, tá? Qual que é o próximo passo obrigatório para esse paciente estável? Gente, ele tá estável hemodinamicamente, mas ele possui um FASH positivo, tá? Então, como a gente vai ter que fazer aqui provavelmente uma cirurgia, a gente tem que fazer o que primeiro? A gente vai solicitar uma tomografia computadorizada de abdômen com contraste. Por quê? Porque aí nisso a gente vai verificar se o paciente realmente tem ali, né, um flush, né, arterial ali, para a gente poder definir qual foi, né, o órgão acometido, porque aqui a gente tem na janela hepato-renal. Pode ser a origem do fígado? Pode ser do rim? Pode. A gente só vai saber através da tomografia. E o ponto primordial é esse, ó, ele tá estável. Lembrem, se ele tivesse instável, a gente já teria que fazer uma laparotomia logo de cara, tá bom? Uma laparotomia exploradora imediata. Se tivesse instabilidade,
a gente indicaria ela logo de cara. Então é muito importante a gente saber, tá bom? E às vezes o INEP ele não vai trazer se tá estável ou instável, ele vai trazer o quê, né? Os sinais vitais. Então vocês têm que saber, né? Se ele tiver hipotenso, né? Taquicárdico ali, com sinal de choque, né? Hemorrágico ali ou hipovolêmico, a gente vai ter que indicar a laparotomia logo de cara, tá bom? Lavagem peritoneal diagnóstica não se faz mais aqui, tá? Como prioridade. Observação clínica rigorosa sem exames de imagem adicional, a gente só vai fazer nessa observação clínica se a minha tomografia ali falar que é conduta conservadora, tá? Então aí a gente vai definir primeiro se a gente faz ou não a laparotomia com o resultado da tomografia computadorizada de abdômen com contraste, porque a gente precisa ver qual é o órgão que tá sangrando, tá bom? É praxe, gente. Então, toda vez que vier trauma de abdômen fechado, eu preciso, o primeiro passo, verificar se ele tá estável ou instável. Instável, eu fecho o olho e marco a alternativa de laparotomia exploradora imediata. Se ele estiver estável, eu preciso fazer o flush arterial pela tomografia com contraste, para eu descobrir qual é o órgão que está sendo acometido, qual é o órgão que está vazando sangue, para depois eu verificar se a conduta vai ser o quê? Aguardar, observar se esse sangramento vai parar ou não, ou se ele vai direto para a cirurgia, ok? E aí a gente também tem, por exemplo, né, se for lá do fígado, a gente pode fazer um packing hepático, né? Então isso tudo vai depender do resultado da tomografia, ok? Tem que saber disso daí. Questão 86. Uma gestante de 20 semanas de gestação em consulta de pré-natal apresenta exame VDRL positivo para 1/16. Nega lesões prévias ali na genitália. O parceiro não foi testado. Qual o tratamento correto para evitar sífilis congênita? Gente, nesse caso aqui a gente vai ter que fazer o quê? Provavelmente, né, o tratamento com penicilina G benzatina por 3 semanas, tá? Então, a nossa alternativa correta aqui, ó, vai ser a letra B de bola, tá? Por quê? Porque ela não sabe, ó, o VDRL dela veio extremamente alto, ó, 1/16, mas ela desconhece, tá? Ela desconhece ali, né, essa infecção e lesões genitais prévias e ainda o parceiro não foi testado. Então, a gente vai tratar como se fosse de origem desconhecida, de tempo indeterminado. Não tem como eu saber se é primária ou secundária, né? Então, a gente trata ali com as 3 semanas, tá? Aqui nessa daqui, só se fosse sífilis primária ou secundária, então se ela tivesse o caranco ali, né? O cranco duro, ou ainda tivesse as roseolas na palma da mão ou pé, a gente poderia fazer dose única, tá? Nesse caso não tem, então a gente tem que indicar sempre ali por 3 semanas intramuscular. Ceftriaxona e doxaciclina, esquece, é sempre com penicilina G benzatina, é sempre bezetacil, ok? Dose 2.400.000 unidades internacionais, né? Dose semanal, então sempre ali, né, de 7 em 7 dias. Lembrando que o Ministério da Saúde fala, né, que depois dos 9 dias ali, entre uma dose e outra, infelizmente, se não, né, se passou ali, vai ter que repetir todo o esquema, né, ele zera ali e não vai fazer o efeito, ok? Então, lembra. E se for gestante, a gente desensibiliza, né, se ela for alérgica à penicilina. Não tem como eu fazer outra medicação, ok? Pessoal, questão 87, tá? Aqui, ó, essa questão aqui, ela vai ser o quê? Anulada, ok? É bem cara do INEP, por quê? Porque aqui a gente elaborou uma questão que mistura duas coisas, né? Aqui essa questão aqui teria, na verdade, 2 formas de interpretação. Ela não tem 2 respostas corretas, mas 2 formas de ser interpretada, tá? Então aqui a gente teria aqui, no nosso gabarito oficial foi a distanásia, porém a ortotanásia também entraria aqui, tá? Por quê? A gente tem que lembrar aqui que essa distanásia seria o quê? O prolongamento da morte, né, do paciente ali, né, fazendo tratamentos fúteis, né, ou desproporcionais para adiar a morte do paciente que tem ali, né, os cuidados paliativos dele, tá? E a ortotanásia a gente teria o quê, né? Aquela definição que deixa a morte chegar no tempo certo, né? É o processo natural de morte ali que respeita ali, né, sem fazer nenhuma intervenção e nenhum problema ali, tá bom? No paciente com cuidados paliativos. Então aqui a resposta melhor ali seria ortotanásia, tá? Em vez da distanásia que está lá no nosso gabarito oficial. Porém, a gente vai decidir anular porque a questão em si ficou muito confusa, tá? A gente acabou colocando 2 conceitos ali numa coisa só, tá bom? Então, a gente considerou essa questão aqui anulada. Vocês precisam saber dessas terminologias aqui lá, né? A gente já teve aula de bioética médica, né, dos cuidados paliativos também. Vocês precisam ir pra prova sabendo disso daqui na ponta da língua, porque o INEP geralmente cobra, tá? O INEP já cobrou bastante coisa aí sobre isso daí, tá bom? Então, saibam que na prova de vocês pode vir ali, tá?
Gente, aqui, essa questão 88, eu não vou nem ler ela por completo, tá? Mas a gente tinha uma questão ali, né? Basicamente de um paciente, tá? Que tem ali HIV e tava diagnosticado ali, tá? Com a baciloscopia positiva. Então, ele já tava com tuberculose e já tinha iniciado o esquema do HIP ali. E aí, ele foi fazer, né, algum retorno ali e acabou descobrindo que ele estava com uma hepatotoxicidade, né? E foi por causa justamente desse HIP, né? Que ele tinha iniciado ali para o tratamento da tuberculose, tá? Então, se vocês lerem aí, vocês vão ver que tem bastante aumento, né, das transaminases ali, tá? Então, o TGO, TGP ali tá bastante elevado, tá? Tem processo também da bilirrubina, tá elevado, enfim. Então, e nesse caso, a gente tem que levar em consideração, né, as drogas ali do HIP, né, a rifampicina, isoniazida, pirizinamida e o etambutol, porque elas são bastante hepatotóxicas, tá? Principalmente a pirizinamida, né? Então, e o etambutol também. Então, a gente tem que lembrar que pode ocasionar esse distúrbio, né, hepático nos pacientes ali logo no começo, tá? E aí, aqui a questão queria o quê, né? Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, qual que seria a conduta correta? Gente, nesse caso, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é reavaliar o paciente como um todo, tá? Então, não adianta eu só mandar o paciente para casa e suspender a medicação e pronto, não, tá? Eu preciso fazer de forma correta, né, esse acompanhamento ali, tá? E a gente vai reintroduzir o tratamento conforme o protocolo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é suspender todo o esquema da HIP imediatamente, porque ele tá, né, com esse processo ali de degradação do fígado, tá? E a gente vai ter que aguardar um pouquinho, tá? As transaminases ali, tá? Abaixar, tá? Pelo menos ali, ó, 2 vezes do limite superior da normalidade, tá? Depois que a gente faz essa redução, aí a gente vai escalonar as drogas do HIP novamente, tá? E aí, nesse caso, a gente tem que lembrar da ordem. Primeiro eu vou reintroduzir a rifampicina, depois o etambutol, tá? Junto. Então, os dois vai ser as 2 medicações que eu vou reiniciar depois que eu suspendi o esquema completo. Depois de algum tempo, eu faço a reintrodução da isoniazida e depois de algum tempo, eu entraria com a pirizinamida, ok? Então, lembrem que a ordem seria o quê? Re mais I mais P, ok? Não vai introduzir o HIP na ordem que a gente já conhece normalmente, ok? Então, introduz primeiro a rifampicina junto com o etambutol. Depois de algumas semanas, a gente reintroduz, né, a isoniazida e depois de mais alguma semana a pirizinamida, ok? Por quê? Porque a gente precisa deixar esse paciente, né, novamente com tratamento de tuberculose. Não tem como, né? Não tem outro tratamento aqui para eu escolher para tratar essa tuberculose. Ainda mais porque o paciente, né, era HIV positivo ali, tá? E ele ainda faz uso irregular do TARF, ok? Questão 89, a gente tinha um paciente de 22 anos, né, com bastante taquicardia ali, dor torácica, mas sem dispneia, tá? E o eletrocardiograma revela ali uma taquicardia de complexo QRS estreito, tá? Regular, com frequência cardíaca de 189, tá? E com ondas P visíveis. Gente, aqui a gente já sabe que se trata de uma TAC supra, tá? TAC supra a gente sabe que tem ondas P visíveis, tá? Tem QRS ali estreito, por quê? Porque é supraventricular, tá? Então, é basicamente o problema ali no átrio, tá? E o ritmo tá regular, então vocês precisam saber disso daí, ok? E aí aqui está uma pegadinha, tá? Uma pegadinha que às vezes pegou algumas pessoas e outras mais atentas não foi pega ali, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber, né, que o paciente com taquicardia supraventricular é verificar se ele tem instabilidade, né, instável, ou se ele tá estável. Como que eu sei disso? Lá nos nossos 4Ds, tá? E aqui tá um ponto que todo mundo, a maioria aí, acabou comendo bola. O paciente, ele tem dor torácica. Paciente com dor torácica é instável, tá? Porque a dor torácica faz parte ali dos 4Ds da instabilidade hemodinâmica, tá? Então, e nesse caso, a gente vai ter que fazer o que para esse paciente? Cardioversão elétrica sincronizada, ok? A gente inicia com 100 joules ali, qualquer coisa a gente vai aumentando. Vai depender também, né, se o cardioversor, né, da fabricação dele, enfim, tá? Então, e nesse caso, a gente inicia realmente a cardioversão elétrica sincronizada, ok? A adenosina seria o segundo passo se ele tivesse estável. A manobra vagal seria a primeira coisa que a gente faria, né, no paciente se ele tivesse estável. E a mildarona não é na TAC supra, a mildarona é na TAC ventricular, ok?
Questão 90. A gente tinha aqui uma mãe, né, que levou seu filho de 6 meses à consulta questionando sobre a introdução alimentar. A criança está em aleitamento materno exclusivo e apresenta bom desenvolvimento. De acordo com o Ministério da Saúde, a orientação correta para essa mãe seria o quê? Iniciar suco de frutas coadas no intervalo das mamadas? Gente, não faz sentido. Suco de fruta a gente não vai introduzir agora, tá? Letra B. Iniciar a alimentação complementar, comida amassada, mantendo o aleitamento até os 2 anos ou mais. Perfeito, tá? Aqui a gente já mata a nossa alternativa. Então, toda vez que falar que é manter o aleitamento, né, na introdução até os 2 anos, provavelmente essa questão vai ser a correta, tá? Substituir o leite materno por leite vago integral? Não, tá? Não faz sentido. E letra D. Introduzir sopas batidas no liquidificador? Tudo que falar que é liquidificador, a alternativa está errada, tá? É sempre amassada, faz a papinha realmente ali, ok? Então, a nossa questão correta ali, questão 90, letra B. Próxima questão, 91 ali, a gente tinha uma paciente, tá? A Cecília ali, de 26 anos, primigesta, com idade gestacional de 10 semanas pela data da última menstruação. Procura emergência obstétrica com queixa de sangramento vaginal em moderada quantidade e dor em cólica embaixo do ventre a 4 horas. O exame físico, ela tá estável ali, tá? O especular observa-se presença de sangue coletado no fundo do saco vaginal, saída de sangue ali também. Ao toque vaginal, o colo encontra-se pérvio para 1 ali, né? Então, a polpa digital ali tá para 1 centímetro, tá? Então, tá aberto. Lembra que pérvio é aberto, impérvio é fechado. E útero apresenta tamanho compatível com a idade gestacional. Diante do quadro apresentado, qual é o diagnóstico mais provável, a conduta inicial mais correta? Lembrem lá do nosso colo aberto. Aberto é sempre os abortos com I. Lembra? Ai, tá? Então, é aborto infectado, aborto incompleto, aborto inevitável, tá? Então, aberto, colo aberto é algum desses 3 ali. Só com esse macete eu já excluiria o quê? A letra A, já excluiria a letra B, tá? Letra C é a única que tem o I, inevitável. E a letra D fala retido, tá? Então, não faz sentido também. Então, nosso gabarito correto é a letra C. Lembrem desses macetes, porque ajuda muito na hora da prova, tá? Então, abortamento inevitável. Nesse caso, a gente faz internação, né, para esvaziamento uterino ali por amil ou curetagem. Lembrando que, né, essa paciente aqui, ó, tem 10 semanas, né, de idade gestacional ali pela DUM. Então, provavelmente, ela pode fazer ali primeiro, né, tentar fazer uma aspiração ali intrauterina, tá? A curetagem a gente vai dar prioridade a partir das 12 semanas de gestação pela formação óssea do feto, ok? Então, prioritariamente a gente faz amil. Ah, mas eu já posso indicar a curetagem? Pode, mas ela tá elegível para amil também, ok? Então, a gente tem que saber ali dessa questão dos abortos, tá? A ameaça de abortamento, gente, o colo estaria impérvio, ok? E aí realmente é repouso e uso de antiespasmódico perfeito, tá? E orienta sinais de alarme. Abortamento completo, o colo também estaria impérvio, né? Fechado ali, tá? E aí nesse caso o útero estaria o quê, gente? Não estaria compatível com a idade gestacional, ele estaria um pouquinho, né? Reduzido ali com o tamanho, tá? Então só nisso a gente já mataria essa questão ali, tá? Questão 92, a gente tinha uma questão sobre fibromialgia, né? Gente, questão de fibromialgia é sempre a mesma coisa, é sempre clássica ali, tá? A gente sabe que, né, o tratamento base, né, para esse tipo de paciente ali, para essas dores ali, é basicamente o quê? Inibidores de recaptação de serotonina, tá? Então a gente pode dar uma amitriptilina, uma fluoxetina para essas pacientes, tá? Ou ainda também, né, uma pregabalina com relaxante muscular, principalmente o Miozan, né? Miozan, que é o nosso famoso ciclobenzaprina, tá? Pode ser de 5, pode ser de 10, enfim. Então eu quero que vocês saibam que o tratamento de fibromialgia é sempre isso, tá? Ó, é necessário exame físico detalhado e uma tomografia computadorizada de todo o corpo? Não, gente, tá? O diagnóstico, ele é clínico, tá? Antigamente a gente falava que era diagnóstico de exclusão, mas hoje não, tá? Hoje já caiu por terra ali, tá? Ó, o diagnóstico dessa doença se baseia em achados clínicos e de quadro de depressão associado? Não, nem sempre tem depressão associada, tá? O paciente deve ser acomodado diretamente com o reumatologista, já paro por aqui, tá? Fibromialgia é sempre tratado com a gente, né? Os médicos da medicina da família e da comunidade, lá na nossa unidade básica de saúde, tá? Não precisa encaminhar para reumatologista, ok? A não ser se o paciente com fibromialgia tiver associado a alguma doença, né? Autoimune ali grave, ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra D de dado.
Essa questão 93 eu quero discutir com vocês, né? Vocês já assistiram a nossa aula das trigêmeas. Vocês sabem disso daqui e eu vou mostrar pra vocês que é muito fácil, tá? Então a gente tinha aqui uma mulher de 34 anos, tá? Com um quadro de confusão mental, flutuante cefaleia por 24 horas. A acompanhante relata que apresentou manchas roxas pelo corpo, palidez nos últimos 3 dias. O exame físico, ela tá hipocorada, né? Ela tá ictérica, afebril, pressão tá razoavelmente ok e presença de petecas e equimoses em membros superiores e tronco. O laboratório apresenta o que, gente? Uma anemia, tá? Com reticulócitos aumentada, então uma anemia hiperproliferativa, tá? Uma baita plaquetopenia, gente. Olha aqui, ó, a gente tem uma plaquetopenia grave, tá? E aqui tá um ponto importante, tá? Nesse caso, se tem uma plaquetopenia grave e não for dengue, a gente pode prescrever o quê? Corticoide, tá? Porque é uma anemia, uma plaquetopenia grave. A gente precisa aumentar ali, tá? Essas plaquetas, a gente faz uso de corticoide, tá? Prednisona ali, tá? Esfregante de sangue, ele tem esquizócitos, então a gente tem provavelmente essa anemia o quê? Uma anemia hemolítica, tá? Ó, ainda mais porque tem outros marcadores aqui de hemólise, né? Tem bilirrubina, tem DHL, né? O LDH ali super elevado, tá? Creatinina aqui, ó, tá elevada, tá? Tá maior do que 1,2. Se tem ali, olha só, é aqui que entra o ponto-chave que eu já falei pra vocês. Se tem plaquetopenia, então eu coloco um P lá na minha questão. P. P por quê? Porque vai ser uma púrpura. Ela tem uma plaquetopenia com equimose, então é uma púrpura. Agora, qual que vai ser? Vai ser a púrpura trombocitopênica autoimune? Ou vai ser a trombocitopênica trombótica? PTT ou PTI? Fácil, já ensinei esse macete para vocês nas trigêmeas. Ela tem disfunção neurológica, então ela tem um T. Outro T por quê? Porque ela também tem, né, outro T de tem, mais uma disfunção, que nesse caso é renal. Então, só com isso eu já mato a minha questão. PTT. Se ela fosse para ser uma PTI, ela teria uma disfunção aqui só do que da plaquetopenia, ela isoladamente, tá? Então essa plaquetopenia dela seria isolada, ok? Não teria essa disfunção renal, então teria aqui a creatinina normal e ela não teria, né, confusão mental, ela não teria alterações renais ali, ok? Mentais, ok? Então é PTT. E aí que a questão, ela queria ser o quê, né? O tratamento. Então, a gente vai lembrar do que? Corticoide, tá? Corticoide com plasmaférese, ok? Então, ela tem uma púrpura trombótica ali, né? Trombocitopênica trombótica grave. E se ela tem grave, a gente vai ter que fazer plasmaférese e vai ter que fazer corticoterapia, ok? Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola, tá? Esplenectomia de urgência devido ao sequestro esplênico. Isso daqui se fosse o quê, gente? Uma anemia falciforme grave, ok? Não é. Imunoglobulina humana intravenosa só se fosse uma púrpura de anostistole, mas aí seria lá na onde, gente? Lá na nossa pediatria, então não faz sentido aqui, tá? Então a nossa alternativa correta realmente é a nossa letra B de bola, não tem que discutir, vocês já assistiram a aula das trigêmeas, tá? Lá eu ensino todo o macete pra vocês, da CHUB, da PTT, da anostistole, tá? Da PTI, então é só vocês irem lá assistir. Questão 94, a gente tem uma mulher aqui de 58 anos, tá obesa, procura a UPA ali com queixa de dor e inchaço na perna esquerda há 2 dias. Relata que foi submetida a uma artroplastia total de joelho esquerdo há 15 dias. Desde então permanece a maior parte do tempo de repouso no leito. Só isso eu já sei que provavelmente ela tem uma dor na perna com repouso, então vai ser uma TVP. Eu não preciso nem ler o restante ali, mas vamos dar uma olhada, ó. O exame físico apresenta edema depressivo em toda a perna esquerda, a panturrilha tá roxa, então, né, e tá na coxa também, com uma diferença de 4 centímetros em relação ao membro. Então, lembra, se eu faço, né, a circunferência da panturrilha entre uma e outra, e a diferença é maior do que 3, eu preciso tomar cuidado e tem que acender a luz para TVP, tá? Tem a dor, palpação profunda da panturrilha e sinal de Romans positivo. Então, tem a dorsiflexão ali dolorosa do pé, tá? E não apresenta dispneia na dor torácica. Então, aqui já excluiu, né, provavelmente uma TEP ali. A PA tá 130 por 80 e frequência cardíaca de 88. De acordo com os critérios de Wells para a TVP e as diretrizes atuais, qual a conduta mais adequada para essa paciente? Gente, fácil, porque eu preciso fazer logo de cara uma ultrassonografia com Doppler dos membros para verificar aonde está o problema para eu poder fazer o meu tratamento, tá?
essa é a primeira escolha. Por quê? Porque nesse caso, gente, tá gritando na minha cara que a paciente sim ou sim tem TVP, tá? Ela tem ali um critério de Wells mais elevado, tá? Se a gente tivesse com dúvida, tá, no diagnóstico, a gente poderia fazer um dedímero, tá? Só para poder verificar ali se realmente pode ser ou não. Mas tá gritante, gente, tá gritante. Então a gente precisa fazer realmente uma ultrassonografia de membros inferiores com Doppler, tá? A varfarina de 5mg e prescrever repouso absoluto com perna elevada? Não, gente, aqui a gente teria que fazer anticoagulação, né? Como, por exemplo, uma heparina, né? Uma heparinização ali não fracionada para aquelas pacientes que vierem realmente confirmado o diagnóstico com a ultrassonografia, ok? Na prática é assim? Não, gente. Na prática do dia a dia a gente acaba já fazendo anticoagulação plena, tá? Mas, para o INEP a gente tem que levar em consideração a ultrassonografia sempre como primeira escolha, ok? Antitomografia de tórax aqui só se a gente estivesse realmente pensando em um quadro de TEP, tá? TEP, ela tem que dar dispneia, pelo menos se for leve, tá? Então não tem como, tá? Ser TEP aqui, porque aqui já excluiu da própria questão de vocês, tá bom? Questão número 95. Gente, qual é o padrão ouro para diagnóstico de malária no Brasil? A gente já sabe, a gente vai ter que solicitar o quê? O exame de gota espessa, tá? A gente não tem nem o que discutir nessa questão linda e maravilhosa, tá? Então, malária, a gente faz gota espessa pra gente poder verificar ali, né, o plasmódio lá naquela gotinha de sangue que foi coletada, ok? Então, diagnóstico de malária é igual a gota espessa, ok? TRMTB é para tuberculose, dosagem de 6PD é para entrar com as medicações ali, tá? Esfregar sanguíneo, não, é gota espessa. Questão 96, a gente tem um homem aqui de 45 anos, tabagista, 20 cigarros por dia, que procura o UBS ali apresentando desejo de parar de fumar nos próximos meses, ó. Então aqui eu já mato a minha questão, por quê? Porque ele tem desejo de parar de fumar, tá? Então ele tá o quê? Contemplando a sua parada de fumar, tá? Mas ele ainda tá o quê? Inseguro quanto à sua capacidade de conseguir. Segundo o modelo, né, de Proxta e de Clemente aqui, qual é o estágio de mudança desse paciente? Então a gente tem que lembrar dos estágios de mudança, né, lá daquela tabelinha de graus de mudança de comportamento. E lembrem que não serve só para o desejo de parar de fumar, né? Já caiu no INEP, né, questão até de pornografia, né, de bebida, qualquer coisa que seja vício ali, pode vir ali esse estágio de contemplação, de mudança, tá? Eu até apostaria na prova aí de vocês um caso de ludopatia, tá? Que é aquele transtorno do jogo, né? O paciente que tá viciado em tigrinho ali e que tá querendo parar, né, de jogar e mudar ali. Então, lembra, né? Preparação, o próprio nome já diz, ele está preparando. Aqui ele tá o quê? Só buscando ainda, né, ajuda, tá? A pré-contemplação é aquele paciente que ele não tá realmente sabendo que aquilo é um problema para ele, tá? Então, não, aqui ele já sabe, ele tá com desejo. Então, é contemplação. E a ação é quando ele já buscou ajuda e já está tomando, já está iniciando o tratamento dele para parar de beber, fumar, enfim, tá? Então, aqui a nossa resposta correta é a letra C, contemplação. O INEP ama isso daqui, vocês precisam saber para a hora da prova, ok? Vai cair isso daí na prova de vocês, então prestem atenção nisso daí, tá bom? Questão 97. A gente tinha um paciente de 32 anos que foi levado à unidade de pronto atendimento após ser picado por uma serpente em zona rural. O exame físico revela pitose palpebral bilateral, diplopia, mialgia generalizada. Foi solicitado o exame simples de urina, porém ainda não foi coletado. O local da picada apresenta apenas edema discreto, sinais vitais do paciente apresenta. O paciente levemente, né, hipertenso ali. A frequência cardíaca está quase chegando no limite, né, para taquicardia, frequência respiratória ok, tempo de enchimento capilar normal e afebril. Então, qual é o agente provável ali causador e a conduta imediata? Gente, o paciente que tem sintoma neurológico, tem pitose palpebral ali e foi causado por uma serpente, só tem uma, tá? É a cascavel, tá? Cascavel. E lembra da nossa aulinha, né? Cascavel é a Chanel das cobras, né? A Chanel Chance, é aquela cobra que é exclusiva, porque ela dá urina em Coca-Cola, ela dá face miastênica, ela dá pitose palpebral. Então lembra de Chanel Chance, cobra coral,
cobra por acidente crotálico, tá? Um acidente crotálico ali. Então, a nossa alternativa correta é a letra C, crotálico, soro anticrotálico, que a gente vai ter que dar ali para esse paciente. Como ele tem pictose palpebral ali, tá? E provavelmente essa urina ali, na hora que solicitar, vai vir uma hematúria, é uma hematúria franca, tá? Que é a urina em cor de Coca-Cola. Aí, provavelmente vai ser um saque ali de 10 ampolas, ok? Que é um acidente moderado, tá? Se ela não tivesse nenhum sintoma neurológico, tá? Não tivesse nenhuma alteração urinária, aí seria leve, a gente poderia fazer somente 5 ampolas, ok? Lembra de 5 para leve, 10 para moderado e 20 para grave, ok? Tem que saber disso daí para prova, porque às vezes o INEP cobra também essa questão das ampolas. Elapídico não tá, que o antilaquético a gente não faz aqui nesse caso. O elapídico é a cobra coral, tá? Gente, cobra coral não vem no INEP, tá? Não vem no INEP e não vem na nossa vida real. Por quê? Porque a cobra coral verdadeira é muito difícil de achar, tá? Realmente ela é bem difícil mesmo. Geralmente quando a gente acha uma cobra coral, geralmente ela é a falsa, tá? Aquelas que a gente vê ali na fazenda, no nosso dia a dia, tá? Então não faz sentido ali. O acidente é bem incomum ali, tá? Geralmente é 0,5, se eu não me engano, de porcentagem por cobra ali dos acidentes causados por cobra coral, tá? Então o INEP nunca cobrou acidente elapídico. Botrópico ali, tá? A gente tem a nossa famosa Justin Bieber, tá? Botrópico é a jararaca, tá? Então ela tem aquela fossa toleral bem triangular e não tem neochoqualho ali, tá? Então realmente seria aqui se fosse uma cobra botrópica, tá? Uma jararaca. E a gente tem que lembrar que ela dá botrópico é igual a bolhas, tá? Então no local da picada tem bastante bolha, bastante edema, ela quase não dá sintomas, né, sistêmicos ali, tá? E laquético é o leque no teu cu, lembra? Porque é a cobra surucucu, tá? Lá na nossa aulinha eu dou vários macetes para não esquecer disso daí, tá bom? E lembrando que a surucucu, ela dá também, né, um pouco ali parecido com sintomas da cascavel, porém ela dá mais bradicardia, tá? Então a frequência cardíaca é um pouco diminuída, dá bastante cialorreia, né? Tem o paciente sudoreico ali, tá? Bastante dor no local da picada, então não é laquético aqui, tá bom? Então realmente a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Estamos terminando, aguentem aí, a minha voz já não tá nem aguentando mais. Mas vamos lá. Então aqui na nossa questão 98, né, na atenção primária à saúde, qual é o atributo que se refere à capacidade da equipe em acompanhar o paciente na mesma UBS, descobrindo, né, desde o seu diagnóstico, né, fazendo todo o acompanhamento ali, né, desse paciente. O que, gente? Longitudinal, é um acompanhamento total, né, dando suporte, cuidado, até o final do seu tratamento. Olha só, então eu faço aqui o diagnóstico desse paciente e vou tratar ele ao longo do tempo até a sua cura. Então esse princípio, né, esse atributo, aliás, ali dessa equipe é o princípio da longitudinalidade. Gente, o INEP ama, né, acompanhamento longitudinal, então a gente tem que ir para a prova sabendo desse atributo, tá? Lembra dos atributos essenciais da PS, que seria o quê, né? O ALIC, lembra? Do acesso de primeiro contato, que é o A, o L de longitudinalidade, o I de integralidade e o C de competência cultural, tá? Então aqui o ALIC é essencial. Ou ainda a gente tem aquele macete do cial ao contrário, né? Porque se a gente pegar aqui o ALIC e for ao contrário, é cial, né? Ó, cial. Então também ali é essencial, é o atributo essencial da APS, tá? Da atenção primária à saúde. Então a gente tem que saber que é isso daí, tá bom? Nossa alternativa correta da 98, longitudinalidade, letra C. Questão 99. Um paciente etilista crônico de 55 anos, elevado à emergência com confusão mental, marcha instável, ataxia e nistagmo bilateral. A equipe decide iniciar reposição volêmica. Qual é o cuidado crítico na prescrição inicial desse paciente? Gente, aqui a gente tem uma síndrome de Korsakoff, tá? O INEP adora essa síndrome ali. A gente tem que lembrar que um paciente, né, com um etilista crônico ali, ela tem realmente ali a vitamina B1, que é a tiamina, diminuída, tá? Então, nesse caso, a gente precisa tomar cuidado e fazer a reposição da tiamina primeiro, tá? Pra depois fazer ali, tá? A glicose, porque se eu faço a glicose logo de cara para administração dessa tiamina ali, a gente vai acabar ocasionando piora desse quadro ali, tá? Então a gente administra a tiamina antes, tá? Ou junto para
fazer a reposição da glicose para diminuir essa abstinência alcoólica desse paciente, ok? E lembrem da tríade da síndrome de Korsakoff, tá? Então, o paciente é etilista crônico, ele tem confusão mental, tem ataxia e tem nistagmo bilateral, ok? Tem que lembrar disso daí, ou a diplopia, ok, tá? Realizar lavagem gástrica não faz nem sentido aqui, tá? Só se fosse alguma intoxicação ali, né? Uma lavagem gástrica ou a questão do carvão ativado, tá? Mas não faz nenhum sentido. Administrar glicose hipertônica, a gente vai fazer a glicose, tá? Mas a gente precisa lembrar da tiamina primeiro. A gente repõe a vitamina B1 primeiro, para depois a gente fazer a glicose. E a letra D, administrar flumazenil. Não, aqui a gente teria que pensar nesse flumazenil como um antídoto dos benzodiazepínicos, tá? Não tem nenhum sentido aqui dele estar com uma intoxicação de benzodiazepínicos, porque ele seria mais hipoativo, ok? Então, nada a ver ali, nossa alternativa correta realmente é a nossa letra A, tá? Então, esquece aqui o flumazenil, tá? Última questão pra gente poder terminar finalmente, né? Um paciente que de 40 anos, operado de uma metalúrgica ali, apresenta perda auditiva bilateral progressiva. O médico do trabalho suspeita de PAIR, né? Que é a perda auditiva induzida por ruído. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Tô apostando bastante nesse problema aí, tá? Pra prova do INEP de vocês. Então, a PAIR vocês precisam saber o que é, tá? Sobre a comunicação do acidente de trabalho, né, a emissão de CAT ali, assinale a alternativa correta. Letra A CAT só pode ser emitida pelo médico perito do INSS após a perícia presencial? Não, tá? Qualquer pessoa, né, ali, pode ser até o próprio empregador, pode ser o paciente, pode ser o médico que tá atendendo, tá? Que poderia emitir esse CAT. Ele não precisa necessariamente ser um médico perito e nem após a avaliação da perícia ali, tá? Então não faz sentido. Letra B. A CAT deve ser emitida apenas em acidentes típicos traumáticos, excluindo doenças profissionais? Não, tá? A PAIR, LER, DORT, né? A asbestose, né? Intoxicação por benzeno, tá? Isso tudo aí a gente entraria também como uma CAT ali, tá? Comunicação do acidente de trabalho. Então, não só são traumáticos ali, tá? Então, nossa letra B também tá incorreta. Letra C. A emissão da CAT é facultativa se o trabalhador não for afastado do serviço. Gente, não faz sentido. Presta bastante atenção nisso, tá? A emissão da CAT, ela não é facultativa, tá? Por causa desse trabalho aqui dele ser afastado, tá? O INSS ali, ele vai ter que dar uma olhada nessa CAT para poder verificar e afastar o paciente do trabalho dele, ok? E a letra D ali, o médico assistente tem obrigação de emitir a CAT caso a empresa não execute. Perfeito. Temos que lembrar, né, que a CAT ali, elas são, né, 4 vias, tá? Que é o nosso famoso ITS. Isso a gente já deu lá na aula, né, de saúde do trabalhador, tá? Então, uma via vai pro INSS, uma via vai ficar com o trabalhador, outra via vai ficar com o empregador e a outra vai pro sindicato dos trabalhadores, ok? Então, tem que lembrar disso daí também. Outra coisa que eu quero que vocês revisem é que a CAT, ela pode ser emitida em até, tá, um dia útil, tá, do acidente ali. Agora, se for por óbito, tá, ou seja, se esse acidente de trabalho ocasionou um óbito, a gente vai ter que fazer a notificação imediata, ok? Então, é obrigado a fazer agora. Morreu, já emito a CAT com urgência, ok? Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa mega revisão, do nosso mega simuladão aí, tá? Para a prova de 2026.1. A gente tá finalizando a nossa aula, né? Da hora do acerto aí para os nossos alunos. Se você ainda não é nosso aluno, ainda dá tempo, tá? Falta um mês quase para a prova de vocês. Vocês conseguem, né? Pegar nossas aulas ali e macetar bastante, tá? Porque são aulas bem curtas, bem direto ao ponto, tá? A gente tem o nosso aplicativo com flashcard, mais questões, né? A gente tem os nossos simulados para vocês fazerem, tá? Então vai lá e garanta sua vaga, tá lá no nosso site rivalidefácil.com ou ainda pelo nosso Instagram ou pelo nosso grupo de WhatsApp, ok? Ainda dá tempo de você ser aprovado em 2026.1. A nota de corte tá muito baixa, né? 59 ali, então vocês vão conseguir, tá? Foca nas nossas aulas, porque elas são bem curtas, bem direcionadas, é só o que o INEP cobra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo, um queijo, e eu vou soltar para vocês essa semana o nosso segundo
simuladão para a prova, tá? Então fiquem de olho lá na plataforma e no grupo de vocês, os nossos alunos, que nós vamos soltar também para vocês aí o nosso segundo simuladão. Não vamos fazer correção ao vivo dele, mas a gente vai soltar dentro do próprio simulado depois as respostas para vocês e as explicações, ok? Que fica mais fácil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até a próxima!